Muito bem, vamos ao 18º vídeo, já na reta final dos ajustes, antes de a gente começar a colocar artes finais e coisas do gênero. Bom, vamos criar então um menu inicial, e eu já vou mostrar para vocês como criar esse menu, como colocar um botão, como acionar esse botão e como esse botão nos leva ao carregamento da cena principal. Ok? Bom, vamos lá então. A primeira coisa que a gente tem que fazer é criar uma nova cena, que vai ser esse menu inicial. Então nós vamos criar Create, Scene, cadê Scene? Scene. Main Menu. Menu principal, né? Já vamos mover ele para a pasta Scenes, onde eu tenho o meu level 1, que é aquela que eu estou criando, não criei ainda, o Sample Scene, que é aquele que a gente está fazendo, e o Main Menu. Vamos dar 2 cliques, ele vai pedir se quer salvar a cena atual, no meu caso não tinha salvado, vou salvar, e aí ele vai abrir um novo menu, tá? Bom, nesse novo menu, a gente vai criar um objeto text, né? Vamos criar um objeto text. Esse text vai ser o Game Title. É só para nós colocarmos o título do jogo no meio. Depois a gente pode substituir por outra coisa, mas por enquanto vamos botar um título provisório aqui. Game Title Text. Tá? Vamos fazer o seguinte para aparecer melhor e não aparecer essa skybox aqui. Vamos na câmera e aí aqui no background a gente pode colocar uma cor, tá? Aliás, ele já está com essa cor aqui. Ah, tá, tem que botar aqui no Clear Flags Solid Color, isso. Daí ele vai mostrar a cor de fundo que nós temos, tá? Vamos, sei lá, pode deixar essa cor aqui ou alterar, vou botar uma outra cor só pra gente, por enquanto, né? Provisório. Depois a gente coloca uma imagem, coloca um título melhor. Isso fica para vocês fazerem depois. Então, título do jogo, vamos botar aqui, vou botar Tank Combat CTEC, tá? Vamos botar aqui Overflow para aparecer. Caso não esteja aparecendo, vamos resetar a posição. Tá ali ele agora. Vamos centralizar tudo. Aliás, centralizado aqui. Tá, só. Vamos aumentar o tamanho disso. Vamos botar, sei lá, 40. Mais o que? Subir um pouquinho a posição dele, talvez no Y, para ficar mais para cima. Aqui, 60. Talvez muito, 70. Não, 55. Ok. O que mais? Tinha mais uma coisa para fazer aqui. Ah, sim. Mudar o canvas para... lembra que nós precisamos redimensionar, senão se a tela ficar pequena, o texto não muda com a tela, né? Então a gente precisa colocar aqui o Canvas Scaler para Scale with Screen Size. E aí aqui, lembrando que é 1920 por 1080, certo? Que é o valor do Full HD. Isso implica que a gente tenha que mudar também o tamanho da fonte mais, porque está muito pequeno. Vamos botar um tamanho maior, talvez dobrar isso. 80, talvez maior, 100. E aqui também vai acabar precisando subir mais. Vamos botar 120 aqui. Certo? Daí ele vai manter sempre ali, independente do tamanho que a tela tiver, né? Já mostrei isso para vocês. Bom, agora o próximo passo é a gente criar um botão, que quando a gente clicar ele vai carregar então a cena que a gente disser para ele carregar, certo? Bom, então vamos lá. Vamos aqui dentro do mesmo canvas, nós vamos Create, UI e Button, né? Criar um botão. Nota que ele criou um botãozinho aqui embaixo, né? Quase escondidinho aqui. Nós já vamos arrumar isso. Primeira coisa, a gente bota um reset para resetar. Aliás, vamos só resetar a posição dele, não resetar tudo. Reset position, aí ele vai aqui para o meio, tá? Aqui podemos deixar como tá, não vamos precisar mudar a orientação. Aqui é só para, lembram, com Alt e Shift selecionado eu consigo grudar ele nos cantos, em cima, do lado, embaixo, no meio, mas vamos deixar no meio. E vamos alterar o tamanho dele também, que é aqui no Scale, né? Precisamos de um tamanho maior, talvez 3 vezes isso. 3 por 3 por 3 aqui, o Z não tem diferença. Tá? 3 vezes o tamanho dele. Aliás, melhor não fazermos por aqui. Volta, volta, volta. É melhor fazer no Width e no Height, né? Depois a gente muda o tamanho.
Então vamos botar aqui um tamanho 400, talvez. Podem ajustar de acordo com o que vocês acharem melhor. Não tem necessariamente um tamanho determinado aqui, tá? Ficou muito grande, vou botar 80, ali. Agora vamos botar a posição Y um pouquinho mais para baixo também, menos 50, só para colocar ele ali mais para baixo. E aí vamos dar um nome para ele, né? Sempre bom a gente renomear tudo. Esse seria o botão Start Game. Start Game Button. Tá? Daí aqui dentro do botão tem o text que fica no botão. Então aqui a gente vai botar Start Game. Tá? E vamos aumentar o tamanho, claro. Vou botar no tamanho, sei lá, 50, menor, 40. Aí. Tá? Bom, vamos... eu gosto de nomear tudo. Start Game Text. Aqui está escrito errado. Vamos duplicar esse botão, Ctrl D, ele faz um outro botão, e esse vai ser o Exit Game Button, que vai ser o botão para apertar para sair do jogo, como vocês devem conhecer dos menus dos jogos que a gente joga. Ok? Tá, só esse daqui agora a gente precisa mover ele um pouco mais para baixo, né? Para ele se destacar aqui. Então vamos botar menos 120, talvez. Opa, por que desceu os dois? Menos 150. Ok. Tá, e lembrando que tem que trocar o valor da label aqui também. Exit Game. Muito bem, tá montado. Agora é só a gente fazer o código para linkar isso daí, tá? Bom, vamos construir um GameObject vazio, tá? E esse é o procedimento para fazer funcionar os botões, tá? Vamos criar um GameObject vazio. Vamos sempre resetar a posição dele por questão de organização. E esse GameObject vazio vai ser o nosso Main Menu Manager. Tá? Ou seja, o administrador do menu principal. E vamos criar um script também. Novo C# script com o mesmo nome. Main Menu Manager. Ok? E lógico, esse Main Menu Manager vai estar linkado neste objeto, vai estar adicionado como componente desse objeto Main Menu. E aí já vamos editar ele na mono. 2 cliques aqui para editar. Só conferir se foi. Está aqui ele, Main Menu Manager. Lembrem de sempre verificar se tem apenas um componente selecionado. Às vezes não vai, a gente pensa que não foi, adiciona de novo, aí adiciona 2 vezes o mesmo script e aí dá problema, né? Como eu já vi acontecendo várias vezes. Tá, vamos lá. Cadê o nosso Main Menu Manager? Não abriu ainda. Não abriu? Vamos de novo então. Por que não está abrindo? Ah, que eu estou abrindo errado, peraí. Main Menu Manager, desculpa. Estava abrindo o Game Manager. Por isso que estava dando errado. Aí, está ali ele. Bom, não precisamos de update nem de start por enquanto. Então vamos deletar isso aqui. Se precisar, a gente coloca de novo. Tá? Nós precisamos chamar uma função, então void. Vamos chamar essa função de start, aliás tem que ser public, né? Public void start game. Tá? Quando eu pressionar esse botão, ele precisa chamar uma cena, tá? Precisa chamar a cena main menu. Aliás, chamar a cena sample game lá, que é... Aliás, a gente pode até colocar como public string. Opa. First level, ou seja, ele vai chamar o first level, daí a gente vai dar o nome para ela lá no inspector, tá? Mas, e aí para chamar uma cena, a gente precisa usar, aqui na referência, a gente precisa usar o Scene Manager. Vou mostrar aqui o que ele tem, esse Scene Manager.
Esse Scene Management, ó, ele faz o gerenciamento das cenas no runtime, ou seja, enquanto o jogo está sendo executado. O que nós precisamos usar é o scenemanager.loadScene. Ele carrega uma cena pelo seu nome, né? Então vamos usá-lo aqui. Deve ter um exemplo aqui embaixo. Aqui tem um exemplo bem simples, ó. scenemanager.loadScene. E aí a gente bota entre parênteses o nome da cena, né? Tem algumas coisas aqui que a gente pode mudar, mas não precisamos disso no momento. Ó, aqui tem uma bem simples, ó. scenemanager.loadScene, scene name, né? Aqui ele botou scene name. Bom, só nós precisamos incluir aqui em cima, ó, using unityengine.scenemanagement, senão ele não funciona. Tá? Então a primeira coisa que tem que colocar aqui em cima é using, daí ele carrega a biblioteca que precisa, né? unityengine.scenemanagement. Aí a gente consegue usar. E aí nós vamos usar scenemanager.loadScene. E aí a gente bota a string scene name, no caso é o nosso first level. Só a gente precisa editar ela ali fora, né? E deve ter mais um aqui, deixa eu ver se tem, vamos voltar. Eu acho que ainda é o application.quit, deixa eu ver. Aqui, application.quit, a gente sai do jogo, tá? Então a gente tem que botar o application.quit para sair do jogo. Então, pera aí, vamos voltar lá. Vamos criar um public, quit game. E aí aqui a gente vai chamar o application.quit. Só que esse application.quit ele não funciona quando a gente dá play, tá? Ele só vai funcionar quando a gente construir o jogo, mas por enquanto deixamos ele aí. Não precisamos dele no momento. Salvei isso daqui, tá? Salvei o script. E agora como é que a gente faz para chamar isso no botão? Prestem atenção porque é uma coisa que vocês vão fazer cada vez que vocês quiserem... Deu algum erro aqui. Cada vez que vocês quiserem fazer um botão, tem que fazer esse procedimento, tá? Faltou o public void. Cada vez que vocês quiserem fazer alguma coisa com um botão, tem que fazer esse procedimento, tá? Então vamos lá. Terminou, tá? Então pegamos o Start Game Button, daí aqui embaixo, olha, ele tem uma parte que diz On Click aqui, ó, List is Empty. Daí se nós clicamos no mais aqui, ele abre alguma coisa para ser feita, tá? Não tem função para a gente pegar aqui e ele pede para a gente linkar um objeto aqui embaixo. Qual objeto que nós vamos linkar? É um objeto que tenha a função que a gente quer usar. No caso é o Main Menu Manager, a gente vai linkar ele aqui embaixo e aí nós conseguimos acessar aquela função que a gente criou aqui em GameObject. Aliás, aqui em Main Menu Manager, tá aqui embaixo a nossa função Start Game. Tá aqui ela, tá? Chamada, né? E no Exit Game nós vamos fazer a mesma coisa. Adicionar aqui, e a gente bota o Main Menu Manager aqui embaixo, e Main Menu Manager e Quit Game aqui. Então, quando eu clicar, On Click, ele vai chamar a função que está aqui dentro, tá? Só a única coisa que nós temos que fazer aqui, mais duas coisas para isso funcionar. First Level, então nós temos que botar o nome da cena que a gente quer carregar. No caso é o Sample Scene, né? Tem que escrever certinho exatamente como está, senão não funciona, tá, pessoal? Sample Scene. E outra coisa que tem que fazer é vir aqui em File, Build Settings. E aí nós temos que colocar todas as cenas que a gente quer na build, tem que estar aqui. Tem que estar aqui, senão vai dar problema, tá? Então, deixa eu já passar esse level 1 para cá, não estou usando ele ainda, mas já vou passar. E o main menu também para cá, tá? Considerando que o main menu é a primeira, na verdade, né? O 0 é o que vai ser carregado de início, tá? Então, as cenas precisam estar aqui, para isso poder funcionar, tá? Daí, se eu dou um play agora, ele vai abrir essa cena aqui, que eu estou carregando. E aí, se eu clico em Start Game,
Ah, deve estar dando problema com o input axis. Espera aí. Tem que pegar no event system, nós precisamos trocar os valores aqui porque nós não temos mais horizontal 1 e vertical, aliás, horizontal e vertical. Nós temos horizontal 1 e vertical 1. Então, salvando aqui. Agora ele deve não dar mais esse problema. Deixa eu dar um clear aqui. Dá um play. Aí. E aí ele carrega a fase que a gente criou. Certo? Então, esse procedimento sempre vai ser usado quando vocês quiserem colocar um botão. Tem que criar um objeto, colocar o script com as funções que vocês querem executar e lá no onClick referenciar esse objeto e chamar a função que vocês criaram. Lembrando que essa função precisa ser pública. Se for private, ele não vai chamar a função, porque ela precisa ser encontrada de forma public lá. Ok? Então, por hora era isso. No próximo vídeo continuamos os ajustes finais do nosso game.